que sair da minha boca não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Com essas palavras de Isaías, capítulo 55, versículo 11, acolhemos vocês neste 8º domingo após Pentecostes. Nos reunimos neste culto no nome e na presença do Trino Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Para termos um momento de oração. Querido Deus, através da morte e ressurreição de Cristo, Tu fizestes de nós um só povo, uma só família e nos trouxeste a paz. Concede que Teu Espírito Santo, que habita em nós, nos ilumine e nos dê compreensão da Tua palavra que a seguir vamos ouvir. Por Jesus Cristo, que contigo e com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Eu passo a ler um dos textos previstos para esse domingo, da carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, os versículos 11 a 22. Lembrem que vocês, os não-judeus, eram chamados de incircuncidados pelos judeus, que chamam a si mesmos
de circuncidados por praticarem a circuncisão. Lembrem do que vocês eram no passado. Naquele tempo vocês estavam separados de Cristo, eram estrangeiros e não pertenciam ao povo escolhido de Deus. Não tinham parte nas suas alianças, que eram baseadas nas promessas de Deus para com o seu povo. E neste mundo viviam sem esperança e sem Deus. Mas agora, unidos com Cristo Jesus, vocês que estavam longe de Deus foram trazidos para perto dele, pela morte de Cristo na cruz. Pois foi Cristo quem nos trouxe a paz, tornando os judeus e os não-judeus um só povo. Por meio do sacrifício do seu corpo, ele derrubou o muro de inimizade que separava os judeus dos não-judeus. Ele acabou com a lei, juntamente com os seus mandamentos e regulamentos, e dos dois povos formou um só, novo e unido com ele. Foi assim que ele trouxe a paz. Pela sua morte na cruz, Cristo destruiu a inimizade que havia entre os dois povos. Por meio da cruz, ele os uniu em um só corpo e os levou de volta para Deus. Assim, Cristo veio e anunciou a todos a boa notícia de paz, tanto a vocês, os não-judeus que estavam longe de Deus, como aos judeus que estavam perto dele. É por meio de Cristo que todos nós, judeus e não-judeus, podemos ir, pelo poder de seu único Espírito, até a presença do Pai. Portanto, vocês, os não-judeus, não são mais estrangeiros nem visitantes. Agora vocês são cidadãos que pertencem ao povo de Deus e são membros da família dele. Vocês são como um edifício e estão construídos sobre o alicerce que os apóstolos e os profetas colocaram. E a pedra fundamental desse edifício é o próprio Cristo Jesus. Ele mantém o edifício todo bem firme e faz com que cresça como um templo dedicado ao Senhor. Assim vocês também, unidos com Cristo, estão sendo construídos junto com os outros para se tornarem uma casa onde Deus vive por meio do seu Espírito. Graça e paz a todos. Ser ou não ser de Deus? O que nos garante fazer parte da família de Deus? Serão as leis? Na época em que foi escrito a carta aos Éfesos, o ser circuncidado era tido como importante para ser considerado alguém que estava com Deus. Mas sabemos que a circuncisão, o ato de cortar o prepúcio do órgão sexual masculino, é apenas uma operação física, um ritual externo, mas a fé em Deus, o viver com Ele, é algo mais profundo que não depende de atos exteriores, mas depende da graça de Deus. Neste domingo,
somos lembrados que Deus em Jesus nos oferece uma nova possibilidade de existência, de comunhão entre as pessoas. E isso não é conquista nossa, é graça, é dádiva de Deus. Se estávamos distantes, o sangue de Cristo nos aproximou. E agora podemos sim viver irmanados na igreja. Mas repito, quem nos une a Deus é o próprio Deus, que nos quer junto dele, porque ele ama os seus filhos e as suas filhas, por quem ele derramou o seu sangue. E por ele nos amar, iniciou-se em Cristo um novo ciclo, um novo tempo, onde somos de Deus por graça e fé, e por isso podemos buscar a paz que tanto nós precisamos. Temos nós saudade da paz? Falta-nos a paz? Sim, e falta muito. Mas importa que saibamos buscá-la no lugar certo. Queremos reafirmar hoje que só Cristo traz a paz. Não só traz, mas como também é a paz para dentro deste mundo, para a vida das pessoas que o buscam. Cristo é também a vida, é o pão da vida. E nos foi ensinado por Lutero que pão é tudo aquilo que necessitamos para viver. O pão está entre nós, é dado por ele, mas ele precisa ser partilhado. Ele dá pão a quem tem fome, dá pão a todas as suas criaturas, e não somente as escolhidas. Ele cura tocando as pessoas que já estão distantes, abandonadas e carentes de carinho e atenção. Ele derruba os muros da lei que separam, dividem, criam inimizade e exclusão. Ele derruba os muros que matam. Ele abre os caminhos que separam Deus das pessoas. Ele dá o que hoje nós chamamos de cidadania. Ele reconcilia com Deus, ele inclui e acolhe todas as pessoas, também e talvez especialmente os diferentes. Essa reconciliação vem pela cruz. É obra que Deus torna possível por amor. O acesso a Deus dessa forma torna-se possível para todos os que aceitam a cruz de Cristo e a salvação que ela traz. Abre-se assim a possibilidade de todas as pessoas pertencerem à família de Deus, sem necessidade de transformar-se neste ou naquele jeito de ser, de pensar e agir. Diante de Deus somos todos iguais. Mas como pessoa e comunidade nunca estamos prontos. Sempre estamos a caminho. Sempre estamos nos formando. Sempre estamos construindo. Somos, pois, uma comunidade que está como um canteiro de obras, onde há trabalho e lugar para todos. A igreja integra
cada peça dessa construção e liga uns aos outros para tomar parte em tudo aquilo que Deus nos oferece, na vida nova, na paz que Cristo dá e traz. Somos um canteiro de obras em andamento, inacabado, sempre em reforma. E essa igreja em processo de construção é local de morada do próprio Deus. E para finalizar, queremos reafirmar que o muro que nos separava de Deus foi derrubado pela morte de Cristo na cruz. E com isso, o desafio para que nós derrubemos todos os muros que ainda nos separam, que ainda machucam pessoas e as discriminam. Que Deus nos capacite para sermos colaboradores na seara do Senhor e que aceitemos a sua paz, vivenciando-a entre nós. Nessa confiança, eu digo amém. Repartir, repartir, foi Jesus que ensinou. Nesta hora, na oferta, demonstramos nosso amor. Ajudar a quem precisa, sempre, sempre, a toda hora. É assim que auxiliamos a viver o reino de Deus agora. Quero te motivar a ofertar com alegria. E as ofertas desse final de semana, elas são destinadas ao trabalho no Sino do Rio dos Sinos, mais especificamente para a comunidade de Sapucaia do Sul. Com a tua ajuda, com a nossa ajuda, nós ajudaremos a comunidade de Sapucaia a fazer a sua missão. Também quero te motivar a ofertar na campanha de Missão Vai e Vem, trazendo a sua contribuição na secretaria ou fazendo um depósito, uma transferência, um Pix. Enfim, de qualquer forma, tu podes ofertar com alegria e assim nós estaremos fazendo a missão de Deus. Que Deus te acompanhe e esteja te dando sempre a possibilidade de ofertar. Convido para orarmos. Misericordioso Deus, Tu és o Deus da paz, o Deus da reconciliação, o Deus que nos chama a caminhar contigo. Por isso nós também queremos estar junto contigo e interceder pelas pessoas que sofrem. Tantas pessoas ainda hospitalizadas, lutando contra tantas doenças, especialmente a Covid-19. Esteja cuidando dessas pessoas. Cuide também dos seus familiares e daquelas pessoas que estão enlutadas, amado Deus. Esteja ali, consolando, amparando, dando esperança. Amado Deus, nós queremos te pedir pelas nossas autoridades, para que tu possas estar com elas, a fim de que possam assim também estar trabalhando pelo teu povo. Por fim, amado Deus, esteja com cada uma de nós, nos fortaleça na nossa vivência de fé, no nosso agir em família,
em comunidade e sociedade. E tudo mais nos colocamos na tua presença, quando em conjunto oramos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba também a bênção de Deus. Que o amado Deus possa estar abençoando o teu viver, que Ele possa estar contigo nessa semana e que nessa semana tu possas servi-lo com alegria no coração. Assim te abençoe o Todo-Poderoso, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Uma abençoada semana e nós revemo-nos no próximo domingo.